Fala pessoal, boa noite. Começando aqui a nossa, mais tarde, né? Bem atrasado, mas é a hora que dá. Nossa live semanal com as principais notícias aí do mercado. Pessoal, conseguem me escutar bem aqui no Instagram? Vamos aqui falar sobre as principais notícias do mercado hoje, né? Algumas coisas envolvendo aí lucro da Apple, qual que foi, venda da imóvel aprovada aí para os acionistas de Oi BR3, né? Dias de luta, dias de glória, autoteste de Covid aprovado, processo contra o Lula no triplex do Guarujá arquivado, foi prescrito, né? Nova previsão de alta da Selic provavelmente agora na quarta-feira, né? Então é isso. O Gabriel falou que está escutando bem, beleza. Então vamos lá, turma. Hoje eu vou fazer só no Instagram, não vou fazer no YouTube. Meu computador aqui, tô com preguiça de reiniciar ele. Por algum motivo não tá dando. Então vai ser só aqui no Instagram mesmo e jogo rápido, tá? Até porque eu tô esperando chegar aqui uma comida, tô com fome. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Por favor, quem puder, dá um like, compartilha, comenta o que achou, né? E depois clica aqui no link no Instagram também ou no YouTube, onde você estiver vendo depois. Né? Acho que no YouTube dessa vez não. E conhece aqui o plano de construção de riqueza guiada, a nossa carteira de investimentos aqui, nossas várias carteiras de investimentos aqui de ações, criptoativos, internacional, né? Aqui do Antifrágil para você, né? Não ficar só na notícia e aprender a construir patrimônio de verdade, ganhar dinheiro, ter renda passiva, né? Então vamos lá, turma. Vamos começar aqui pelo Brasil dessa vez, né? Que aí tá uma semana agitada, né? Provavelmente na quarta-feira a gente tem aí uma nova reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, e que todo mundo espera que vá subir aí mais 1,5% aí a taxa Selic. Então a gente vai dos atuais aí 9,25% de taxa básica de juros, a taxa Selic, né, para 10,75% ao ano, né? Pela primeira vez desde 2017, a gente voltando a ter dois dígitos, né, acima de 10% aí de taxa básica de juros no Brasil. O que o pessoal espera, né? A inflação continua pressionada, apesar de que deve começar a perder força mais no meio do ano agora com essas medidas, né? E com o emprego ambíguo, né? A gente vai falar disso aqui já já. A gente teve também nessa semana o IGPM, né? O índice do produtor, né? Que foi divulgado de janeiro, de 1,82%, né? E em dezembro tinha aumentado 0,87%. Então em 12 meses agora está o GPM com uma alta de 16,9%, então continua alto, né? A gente teve aqui de Brasil ainda, né, um pouco de suco de Brasil, onde o crime compensa. A Justiça do Distrito Federal arquivou o processo contra o Lula sobre o triplex do Guarujá. Concordo com o que o Lula fez, acho que o Lula é inocente? Não, mas esse arquivamento, infelizmente, juridicamente falando, foi correto, né? Já até fiz uma live em relação a isso com o Hudson, né, um membro aqui nosso, assinante do Antifrágil, que é mestre no assunto, né, o cara que tem um embasamento jurídico disso. Infelizmente, juridicamente, realmente o Moro estava errado naquele caso, né? Tem lá os meios não justificam os fins, né? Mas enfim, é o que é, né? Então o caso foi prescrito, aí já passou de 5 anos, né? Foi em 2018, então foi arquivado esse processo aí por conta de que foi anulado os atos praticados aí pelo juiz Sérgio Moro naquela ocasião, né? Porque consideraram ilegal, né, e que não foi imparcial, que foram parciais, né? Falando de empregos aqui no Brasil, o CAGED soltou o fechamento do ano passado inteiro, né, fechando agora em dezembro. Então no ano passado o Brasil criou 2,7 milhões de vagas com carteira assinada, né? Então assim, quando soma o que fechou de vaga e o que abriu de vaga, a gente teve um saldo positivo de 2,7 milhões. Melhor do que 2020, no ano retrasado, né? Porque em 2020 a gente, na verdade, perdeu 190 mil vagas. Agora a gente criou 2,7 milhões de vagas. Mas a renda média, infelizmente, caiu, né? Caiu 6,06% nominal, só que real caiu muito mais do que isso. Por quê? A renda caiu, a renda média caiu, né, de 1.793, caiu de 1.909 para 1.793 sem contar a inflação. Se você contar a inflação aí, que é mais uns 10%, essa renda média caiu aí uns 16% na verdade. Então as pessoas, né, a gente criou emprego, mas a renda média infelizmente está baixa aí no momento, tá? A Anvisa aprovou o autoteste de Covid-19 no Brasil, né, talvez um pouco atrasada, a pandemia já está um pouco espalhada aí de novo, apesar de que a cepa muito transmissível, mais menos
grave, né? Apesar de que quando infecta muita gente, obviamente vai ter menos percentual de gente grave por conta da cepa, mas vai ter muita gente grave porque tem muita gente infectada, né? Mas enfim, foi aprovado esse autoteste, né? Mas com alguns detalhes importantes aqui, tá? Para o autoteste ser aprovado mesmo, tem que ser um autoteste que passou na aprovação da própria vigilância sanitária, na Anvisa, né? E esses testes vão ser vendidos aí em farmácias e estabelecimentos que possuem autorização para vender produto médico, né? Então o consumidor pode comprar esse autoteste, né? As secretarias e as empresas também podem comprar esse autoteste e fornecer para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para a população de forma gratuita se quiser, né? Não é obrigatório, mas o alvo desse autoteste é ser um cheiro, tá? Ele não confirma diagnóstico definitivo, tá? Esse autoteste ele é mais para você ser um cheiro assim do que pode estar acontecendo ali, tá? Basicamente isso aí, para tentar controlar um pouco mais. A gente teve nessa semana também uma notícia positiva. A OCDE deu um sinal verde para o Brasil fazer parte da OCDE, uma coisa que o Brasil vem tentando há muito tempo, né? Então o Ministério da Economia, né, junto com o Paulo Guedes, se comprometeu a fazer algumas coisas para seguir as regras da OCDE. Então esses países, né, da cooperação de desenvolvimento econômico, que você passa a ter muito mais abertura para negociações mundiais, só que você tem que seguir certas regras, tanto de padrão financeiro, padrão tributário, quanto de padrão de transparência e qualidade, né? Então o Paulo Guedes se comprometeu a zerar o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, nas transações cambiais para se manter no mesmo padrão que esses países, tá? O Brasil ainda não faz parte definitiva da OCDE, a organização simplesmente deu um sinal verde falando que vai analisar, tá? Esse processo em geral dura 2, 3 até 5 anos para o país conseguir entrar na OCDE, porque ele tem que seguir lá uma lista de 253 instrumentos legais para conseguir se filiar definitivamente, o que é muito bom, atrai muito capital para o país, né? Então tem alguns fundos, por exemplo, de investimento que tem bilhões aí sob gestão, que eles só podem investir em países que fazem parte da OCDE, por exemplo, tá? Falando ainda de Brasil, a gente teve aqui de investimento exterior nesse ano, a gente fechou com um saldo positivo, né, de muito dólar entrando na Bolsa Brasileira, entrando no Brasil, né? Só nesse mês agora de janeiro entrou mais 25 bilhões de dólares. Amor, chegou lá, tá? Chegou aqui a comidinha aqui que a gente pediu. Eles devem tocar. Põe a máscara para ir lá na portaria. Então, assim, apesar de que a gente estava vivendo aquele momento conturbado, quem assistiu as nossas últimas imersões, aí, os desafios, viu que a gente estava muito mais otimista com os Estados Unidos até no meio do ano passado. Agora no fim do ano a gente começou a ficar otimista com o Brasil de novo, né? Sugerindo focar em Brasil mais uma vez. E o que deu certo, só um minutinho aqui. Alô? Opa, boa noite, tá bom, cara? Beleza. Oi? Tô aguardando. A Gabriele tá indo aí pegar na portaria? Valeu, obrigado, cara. Tchau, tchau. Continuando aqui, pessoal. Outra coisa interessante que a gente teve essa semana, mostrando um Brasil aquecido aí, o Dynamo Cougar FIA, um fundo de ações aí dos principais aí do Brasil, né? É um dos que tem um dos melhores históricos, né? Ou que, como a indústria chama de bonitinho, track record, né? Da história do mercado. Reabriu depois de muito tempo, nessa segunda-feira, hoje, para captação, para entrar novos investidores, e fechou em 84 segundos. 1 minuto e 24 segundos já estava completo aí, com os 450 milhões de reais novos que ele captou em 84 segundos, né? Então é uma gestora aí que tem 17 bilhões de reais, a Dynamo, né? Tanto nesse Cougar, que é o fundo de ações aberto, né, para investidores, quanto nos fundos exclusivos de famílias e grupos específicos, tá? A gente teve essa semana também aquela polêmica com o fundo imobiliário, o MXRF11, né, que é administrado pelo BTG e gerido pela XP. Fiz um vídeo no YouTube só explicando o que aconteceu, que está mudando a forma de encarar o que é lucro contábil, o que é lucro em regime de caixa ou regime de competência, o que pode ser distribuído como dividendo e o que tem que ser abatido como amortização de capital. Tá? Isso muda o resultado do fundo e muda a distribuição de dividendo para os cotistas desse fundo, e se isso for considerado uma regra mesmo definitiva para diversos outros fundos imobiliários. Eu particularmente acho
que isso não vai ser aprovado em definitivo, tá? Porque faria mal para a indústria, para pessoas físicas principalmente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente teve também nessa semana uma notícia de que o bairro bilionário planejado em São Paulo teve aí o seu valor derretido, né, em 64% de queda, e os investidores foram à CVM fazer uma denúncia de insider trading, tá? No comecinho do ano fizeram um fundo de investimento participações chamado Nova Raposo, um fundo que controla metade do empreendimento Reserva Raposo, né, um empreendimento super luxo ali em São Paulo, né, e o documento, os cotistas, né, os investidores tiveram uma surpresa falando que do dia para a noite aí, as cotas desse fundo passaram a valer aí 64% menos do que o valor, né? A gestora desse fundo de participações chamada BV Asset falou que mudou a reavaliação do valor de face daquilo ali, né? O valor marcado a mercado, porque teve uma série de reveses ali e os investidores foram às CVMs e falarem que foram vítimas de insider trading. Teoricamente alguém teria informação privilegiada e induziu ao erro aí por parte do fundo, né? Alguns cotistas podem ter saído antes com menos prejuízo, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? De IPO a gente não teve nada de relevante essa semana, inclusive a Corsan, que é a companhia rio-grandense de saneamento, confirmou que vai adiar o seu IPO também, por esperar um momento melhor de mercado. De fusões e aquisições a gente teve uma principal aí, a Pets, né? Comprando aí 100% da Petix, dona de marca de tapete higiênico super secão, né? Um negócio aí de 70 milhões de reais, pagou bem, pagou barato, principalmente em relação ao tamanho do faturamento que essa Petix tem. Achei uma boa compra aí da Pets, tá? Falando de distribuições de lucros, as lojas americanas informaram aí que vão distribuir aí quase mais de R$500 bilhão, 550 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Tá? Além disso, também vão fazer recompra de ações, como eu já cansei de falar aqui para vocês. Recompra de ações é como se fosse distribuir lucro para o acionista, porque você está recomprando ações, então você fica com uma participação maior dentro daquele negócio. É como se estivesse devolvendo uma fatia da própria empresa para o próprio acionista, é como se estivesse recomprando ação para você mesmo. Recomprando ação é como se estivesse distribuindo lucro, quero dizer, tá? A gente teve também que o CAD, né, o órgão de defesa econômica, né, que é aquele órgão que evita os monopólios e oligopólios, que ele determinou que o Carrefour tem que vender 11 unidades da grupo Big Brasil que ele comprou, né, para não ficar muito concentrado, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. Então tem que vender para alguém para não ficar tudo muito concentrado em Carrefour nessas regiões, né? A gente teve uma boa notícia para os acionistas de Oi, né? A gente tem ali num pedaço da nossa carteira mais apimentado, né, naqueles ativos estressados, a Oi, né? Então bom para nossos assinantes aí das nossas carteiras. A Anatel autorizou a venda da Oi Imóvel para consórcio formado pela Claro, TIM e Vivo, né? Então já é uma questão antiga, né? Essa venda foi realizada, na verdade, já tem mais de um ano, né? Foi em dezembro de 2020, agora faz 1 ano e 2 meses, né? Por 16,5 bilhões de reais. É um valor muito importante para continuar esse turnaround, essa mudança, né? E essa recuperação judicial que a Oi está fazendo para pagar suas dívidas. Então ela vai vender a Oi Móvel, a parte de telefonia móvel, de celular, para Vivo, Claro e TIM, e vai pegar esse dinheiro para pagar a dívida e vai focar no que ela sabe fazer melhor, que é a parte de fibra ótica, que é onde ela quer crescer mais e focar no core business dela, tá? Então esse é o plano e precisa muito disso para acontecer. Outra notícia que eu achei positiva para a Oi também, que foi de hoje, né? O atual diretor-presidente, que tem feito um trabalho muito bom, que é o Rodrigo Abreu, ele foi reeleito para o cargo de diretor-presidente, né, por mais 2 anos, então ele vai ficar até janeiro de 2024, né, como o presidente é o cara que tem coordenado aí toda essa execução do plano estratégico de recuperação e de turnaround da Oi, tá? Banco Inter também, para quem é acionista de Banco Inter, a BlackRock, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, passou a deter 5% da empresa, né, e as ações aí tiveram um salto, né, lembrando que nas últimas semanas a ação derreteu, principalmente porque uma operação alavancada do chamado Monstro do Leblon, né, um fundo conhecido aí, junto com o gestor conhecido Fábio, estava com uma operação muito alavancada e precisou vender mais da metade das suas ações do Banco Inter, porque precisou tomar margem, né? Então foi uma operação forçada, que ele tomou uma ré gigantesca aí de bilhões e puxou a ação junto. Agora a ação subiu porque a BlackRock foi lá e comprou uma participação relevante do Banco Inter, tá? Falando agora da parte internacional, pessoal, de Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos surpreendeu, né? Saiu nessa semana o PIB do quarto trimestre
de 2021 veio 6,9% de avanço, enquanto o mercado esperava 5,5%, então veio muito acima, né? Então, assim, a economia americana muito aquecida e isso reforçou mais ainda o sinal de que o Fed deve sim, então, aumentar a taxa de juros mais breve do que o mercado esperava, né? Então a gente tem mercado aquecido, desemprego baixo, inflação mais alta do que se esperava e por mais tempo. Então isso tudo aí fez o trio perfeito para elevar juros nos Estados Unidos e o Fed inclusive falou, essa semana sinalizou que vai ter já um primeiro aumento de juros em março, nada muito grande assim, tá? Hoje eles têm uma banda lá entre 0 e 0,25, praticamente zerado, né, o juro americano. Mas ele vai aumentar já agora no próximo ano, até em março, né, no próximo mês, amanhã, né, próximo mês, amanhã é dia 1º de fevereiro. Inclusive, sexta-feira é meu aniversário, pessoal, 33 anos, Cidade de Cristo, me deem parabéns aqui, pode anotar aí na agenda. E isso tem feito as ações de tecnologia de crescimento cair, o que, na minha opinião, as boas, isso na verdade é muito mais uma oportunidade do que um risco, tá? A Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo hoje, também aí, né, para quem é assinante aí do nosso plano CRG também, comprou aí para suas carteiras e tem tido muita alegria. Divulgou um lucro gigantesco, né, atingiu aí um lucro de quase 35 bilhões de reais no último trimestre do ano passado, em 3 meses, quase 35 bilhões de dólares, desculpa, não reais, né? Superior ao lucro total da Amazon em 2019 e 2020 somado. Então, se você pega o lucro da Amazon em 2019 inteiro, mais o lucro da Amazon em 2020 inteiro, não dá o lucro da Apple só nos últimos 3 meses, tá? Então é uma coisa assim absurda, né? No ano anterior, no ano de 2021 inteiro, foi um lucro de 378 bilhões de dólares, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a Apple compra qualquer empresa brasileira todo ano só com um lucro, não estou falando com a receita se ela quiser. Qualquer empresa do Brasil, da Bolsa Brasileira inteira, a Apple compra quando ela quiser, só com lucro, tá? Na semana passada a gente falou sobre a tensão na Ucrânia, né, em relação à Rússia invadindo a Ucrânia. Parece que deu um alívio por enquanto, né? Parece que a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, afirmou que não pretende enviar tropas para a região. Isso aí tem aí uma amenizada. A Fernanda já me deu parabéns, obrigado, Fernanda, amém, que Deus abençoe também. Falando de criptoativos, pessoal, para a gente finalizar, a gente teve aí a defesa do chamado faraó dos bitcoins, né, da Gas Consultoria, mais uma das pirâmides financeiras, né? A gente alerta, mas o pessoal gosta de ser enganado, né? Gosta de achar que descobriu o novo segredo de ficar milionário, e todo mundo tomando ferro, infelizmente. É um esquema que girou aí bilhões de reais, né? Os lesados, para vocês terem uma ideia, chega a 200 mil pessoas lesadas nesse esquema de pirâmide, né? Bilhões e bilhões de reais. Então, já conseguiram apreender cerca de 200 milhões de reais, né? O Gleidson Acácio dos Santos e a esposa Mireles, né? Ambos foragidos, e o advogado de defesa deles, né? O criminalista Ciro Chagas, né? Quer fazer um acordo aí para devolver o dinheiro aí parcial de pelo menos aí uns 19 mil pessoas. Mas o esquema gira em torno de 60, 70 mil pessoas até 200 mil pessoas. Então não é para devolver o dinheiro de todo mundo, né? Então mesmo assim é uma coisa que vale a pena entender. Outra coisa interessante do mundo de cripto é que Nova York vai ter o primeiro restaurante de NFT do mundo, né? Com o Gary Vaynerchuk, que é um cara muito conhecido aqui nas redes sociais, empreendedor também da área digital, né? Foi investidor do PayPal e do Facebook lá atrás. É um cara que sabe fazer muita mídia, muita rede social, né? Um cara bastante conhecido. Mas ele vai colocar aí um restaurante de NFT na alimentação. Mas basicamente qual que é a ideia? Não é que o alimento ele é um NFT, não. É que na verdade para você entrar nesse restaurante não é só chegar e entrar. Você tem que ter um NFT exclusivo, né? Para você é um restaurante exclusivo para pessoas que tenham esse NFT, como se fosse um registro que só as pessoas que fazem parte desse clubinho seleto que vão poder frequentar esse restaurante de frutos do mar, né? Bastante elitizado, enfim, para fazer network, esse tipo de coisa, tá? Um card que é para você se associar nesse restaurante de NFT, hoje custa 2,5 Ethereum, mais ou menos aí 8 mil dólares, né? Podendo chegar aí até 4,2 Ethereum, então 12 mil dólares mais ou menos. Então seria 50, 60 mil reais para você poder participar aí do chamado Fly Fish Club do Gary Vee com NFTs, tá? E a TIM também aqui no Brasil criou uma meta loja TIM, uma loja da TIM no metaverso, né? Ela foi lá e pegou um lugar dentro do metaverso chamado Kripvox,
Voxels, sei lá como é que fala isso daqui, CryptVoxels, é porque não está naqueles metaversos principais mais conhecidos, né, que é o Decentraland e o The Sandbox, né, e criou uma loja dentro desse metaverso, igualzinho a loja que ela tem dentro do Barra Shopping ali no Rio de Janeiro, tá? A Paiva Ariana, meu filho tenta me convencer que o que vale é o grupo dos compradores de NFTs. Vai com calma aí que tem muita gente que foi na lua achando que é queijo e nas últimas semanas tá tomando um ferro aí que só aparecem na hora que tá dando bom. Agora tá todo mundo tomando um ferro gigantesco que ninguém aparece, tá? A gente gosta, tem alguns muito específicos e muito selecionados, mas você mesmo compra, cai fora de grupo. Grupo, a chance de ter fraude de pirâmide é gigantesca, tá? Enfim... E por último, pessoal, a última notícia aqui, uma notícia interessante é que o Jeff Bezos, né, uma das pessoas aí que está procurando aí revolucionar a busca da fonte da juventude, né, e não só nos apps, a gente viu o Bezos aí abrindo mão dos cargos de executivo dele, né, trabalhando muito, mas para curtir um pouco mais a vida, né, cuidando do corpo, etc. Mas agora ele também está ligado aí à inovação e tecnologia, investindo pesado em empresas aí que tenham encontrado a chave para manter a juventude mais tempo, ou longevidade, ou até quem sabe a vida eterna. O Jeff Bezos está investindo inclusive numa empresa que chama Autos Labs, que é uma empresa que busca aí, soluções para reverter o envelhecimento, né? Basicamente isso aqui, e dizem aqui que o Bezos fez um aporte de 3 bilhões de dólares nessa empresa para tentar aí pensar em formas de reverter o envelhecimento, né? Não sei se ele quer isso para ele mesmo, ou uma forma de ganhar dinheiro, ou uma forma de ajudar o mundo, tá? Pode ser as três coisas, porque o cara pode fazer o que ele quiser, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, né? Não sei quanto tempo durou aqui essa live nossa. Lembre-se de curtir, compartilhar, dar sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, e clica no nosso link aqui para conhecer. E não perde tempo mais, vamos ganhar dinheiro esse ano e vamos começar a construir seu patrimônio e seu futuro com tranquilidade e renda de verdade, com gente séria, não com malandro que tem por aí. Um abraço, fiquem com Deus e boa semana. Tchau, tchau.